Bem-vindos ao Bom que o Vilão. Os nossos amigos Miguel e André estão de volta. O André já tinha voltado a semana passada, mas o Miguel teve a aproveitar as suas ferinhas. Como é que estás, Miguel? Tudo bem, foi um período de relaxamento, de introspeção, Vidas pude ver a minha morenas. soca, lá Vidas morenas. tranquilo, no oeste, a ouvir o oceano. Não posso pedir Foste mais, Maravilha, um verdadeiro cowboy do faroeste. sem dúvida. maravilha, maravilha. E André, como é que foi a semaninha? Também foi boa, estive aí nos festivais de música dub. Foi bom. Maravilha, Música de reggae. Mais música maravilha, de reggae, meu. maravilha. Estive Também aqui num foi canto dos muito. festivais de mudança de fralda aqui em casa. Foi mesmo do É bom, caraças. Vai de é dois. bom. Cada um tem os seus Também. festivais. Um festival de fralda. E esta açúcar, meus putos? Está Festival da Muito bom. Soca, está sim senhor. É festival, é. Será que temos Star Wars de volta? Está hype Pá, de Star Wars de volta? para Estou mim hype. está. Eu estou bem hype. Pelo menos enquanto durar a soca, está mega hype. Fogo. Já tinha começado no Andor para mim. E Yeah. está a continuar. Uhum. Uhum. Eu acho que Andor e Ahsoka estão provavelmente a restituir a minha esperança no regresso de Star Wars. Quer dizer, eu estou Epá, mesmo bada feliz com estes episódios. Eu Sim, nem tudo sou é mesmo um perfeito, bebé, né? Há mesmo um sempre menino. coisas a apontar. E sabem que eu estou cá para Mas isso. não, e estamos cá, vamos apontar, mas é tipo, são cenas pequenas que não fazem não estragam o Yeah. coração de um gajo. Sim, sim. É. nada, E, nada. aliás, há muitas coisas pequenas que nós nem apanhamos que são muito boas. Depois vais apanhando. Hum, Portanto, são mais yeah. as que nos ligam do que as que nos separam. Maravilha. Então, Miguel, podes começar. Tipo, o que é que achaste deste último episódio? Como não falaste dos últimos, não sei se queres dizer alguma coisa sobre os últimos, mas este em particular, um, a Ahsoka no fim do episódio 4 a Terra no World Between Worlds, uh, que na verdade não foi ainda nomeado em live action, portanto se Exatamente. calhar nem sequer é o mesmo sítio. Nem E interessa. Uh, ainda bem que não foi. yeah. Acho que não é preciso, não é? Nomear essas coisas. E ainda agora estava a falar com o André, fora aqui do pod, Hum, que nós também convivemos fora do pod. E, e estávamos a falar sobre o World Between Worlds, na perspectiva em que é bem fácil ter uma percepção subjetiva, não é? Daquilo, e pode significar coisas diferentes para cada um. O André estava a dizer, por exemplo, que lhe pareceu que era apenas a consciência dela a hum, debater-se com os próprios demónios e etc. E eu acho que é por isso que foi bom que não se nomeasse, hum, porque obviamente que faz mais sentido que seja algo que já entrou no universo antes, uhum, ou que já foi referenciado, mas deixar espaço para a imaginação acho que é sempre necessário, principalmente no mundo da ficção científica. hum. E é mais uma das boas coisas que esta série tem feito. E há muito tempo que eu não me emocionava com Star Wars e tem sido episódios mesmo emotivos ao máximo, completamente. Yeah. Tirando Andor, eu também não me lembro de me emocionar com Star Wars. André? E Rogue One, claro. Sim, tinha-me emocionado um bocadinho, talvez no início do Clone Wars, mas depois deixei de ver, já não sei porquê. Hum. Mas agora estes live actions estão mesmo estão a levar a fasquia de uma maneira que eu fico contente. E E acho que estão a Mandalorian na respeitar o terceira espírito. temporada. Desculpa, acho que estão a respeitar o espírito original do Star Wars. Aquele encanto Yeah, original que eu tive quando vi as primeiras vezes. yeah. Um E eu bocadinho. não sei o que é, não sei o que é essa coisa que faz isto especial, mas a mim também me está a dar aquele feeling de há qualquer coisa diferente, não sei explicar, mas há qualquer coisa diferente nesta que faz mais sentido como Star Wars. Eu acho que é este Não, escritor que tem uma visão. Estás a ver? diz. E tudo está. Tu sentes que há uma visão aqui e que tudo está a ir Hum. para uma direção, mas está a ser feito de uma maneira boa, boa eficaz no sentido de deixar preso, de te deixar interessado. Não sei. Sempre houve aquela E, conversa de que o Dave Filoni era o único verdadeiro sucessor do Lucas. Um, Filoni, exato. mas claramente ele é mais.
talentoso como realizador e como Yeah. contador de histórias que o Lucas, porque o Lucas tinha a história, mas a verdade é que sempre que ele teve que realizar qualquer coisa, as cenas não correram muito bem. Sem dúvida. Se bem que eu ainda adoro as prequelas, mas eu percebo bem porque é que as prequelas, como filme, percebo como é que elas podem ser vistas como menos fixe. Mas estavas a tentar dizer alguma coisa, Miguel? Estava a dizer, e falaste das prequelas, é algo que eu, por exemplo, eu também sempre curti, mas consigo bem perceber que alguém me diga que sente falta de algo ali, ou que não sentiu o argumento, ou a realização, neste caso. E a grande diferença para o Ahsoka agora é, eu acho que este efeito que nós estamos aqui a falar, e das emoções que a série nos está a transmitir, está a ser um pouco universal. É essa a sensação que eu tenho. Pela primeira vez há um projeto que parece consensual. E mesmo estavas a falar no nível de realização, né? Aqui acho que é o melhor dos dois mundos, que é ele está a mostrar o mundo com grandes planos também, os efeitos especiais todos incríveis, mas depois também não perdeu aquele drama pessoal, bué íntimo, que se calhar falta um bocadinho nas prequelas, e que havia, por exemplo, no Império Contra-Ataca, bué, e que há bué da gente, a pessoa inclusive um deles, que é dos meus preferidos por causa dessa abordagem mais dramática, entre aspas, pessoal, íntima. E aqui estamos a ir ao dark side íntimo também das pessoas, de uma maneira, não sei, acho que ele está tipo a conseguir o melhor dos dois mundos. Todos os mundos. E a juntar de forma muito bem sucedida o Anakin Skywalker, que provavelmente é capaz de ter sido o Hayden Christensen, é capaz de ter sido o ator que carregou mais as críticas das prequelas às costas, e agora volta, tipo, primeiro o pessoal já quase que o redimiu, mas agora volta mesmo em força e está muito forte este episódio. E falando dos efeitos, incrível. Não me fez confusão desta vez a cara dele. Oh mano, por amor de Deus. Não, Miguel, no fim, na cena. Ganhem vergonha na cara, mano. Vocês são. Mano, na última cena do episódio passado, dava para ali qualquer coisa que não estava mesmo type, mas neste episódio eu juro que nem reparei em nada. Isso foi porque vocês gostaram tanto que não estavam a acreditar. Então tiveram que arranjar aquela. Mas eu adorei na mesma. Eu adorei na mesma. Até pá, o Luke Skywalker no fim da temporada 2 de Mandalorian está muito pior do que o Hayden Christensen no episódio passado. E eu adorei na mesma, só do Luke Skywalker voltar. Pá, nos Clone Wars está incrível. Ele com aquela armadura está mesmo bom. Está mesmo fixe. E a cara está tight. Não vi ali o 3D. Eu também não vi, nem reparei. Se estava, não reparei. Está bem feito. Claro que está, né? O que eu ia dizer? Ia dizer que por acaso esta cena do Christensen voltar, para mim foi o evento. Como é que eu vou chamar? Posso chamar multiverso? Não é multiverso, mas pronto, o evento que agora, desta moda que tem surgido nos últimos anos, de trazer os originais e outros atores, como vimos no Spider-Man, como vimos na DC também, com o The Flash, que já vamos falar, este foi o mais bem conseguido de todos. Eu sou, tipo, até agora todos deixaram completamente desiludido. Mesmo o do Spider-Man foi um grande evento na altura. Eu achei que foi mesmo underwhelming completamente, aquela junção. E este foi tudo brutal, porque foi tudo muito bem pensado. Tipo, o pacote, a forma onde ele aparece, o mundo onde ele aparece e as imagens estão criadas nesse mundo. Aqueles flashbacks do Darth Vader e dele, épico, arrepios máximos. Não, espetacular. E as cenas da guerra estão brutais. Mas é bom ver a Clone Wars em live action. Até que a gente só tinha visto em animação ou nos filmes. É sério. Eu até estou um bocadinho. Eu estou feliz. Eu estou feliz que nem sequer tenham mostrado as Clone Wars, mas que não tenham mostrado muito, que não tenham tido. Eu tinha bué perguntas antes deste episódio sobre aquele mundo dentro do mundo e estava preocupado como é que eles iam contar a história do mundos entre mundos, e que ia ser bem difícil de explicar porque tem cenas com deuses, tem portais e não sei o quê. Eu acho que eles foram bem espertos em não ter, não falaram nada disso, tipo, passaram só à frente disso tudo. É um mistério não é o importante. Porque não é importante. O importante era a história, a história da Ahsoka, era o crescimento da Ahsoka.
E eu acho que isso foi muito bem sucedido com este mundo entre mundos, sem dizer nada, sem explicar nada sobre o mundo. Tipo, eu não sei ainda se o Anakin se é um ghost, se é a imaginação dela, se tipo, não faço ideia. E Yeah. quase que não interessa. Tipo, Yeah, exatamente. yeah. É o que eu Foi estava a muito bem dizer há bocado. conseguido. Serviu o seu propósito. Yeah. Foi importante deixar as coisas em aberto, mas que façam sentido, que foi o que aconteceu. Hum, yeah. Cumpre um propósito. Até E estávamos a talvez ver, eu e o tenhamos. André estávamos a ver uma análise que dizia que quase que parecia que isto foi, agora sim foi o início da série da Ahsoka. Aham. Que Uhum. isto foi tipo quase. A primeira que estamos a ver, não é? Que comparam bem a Ahsoka ao Gandalf. Yeah. Yeah, yeah. Gandalf. A Soca da White. Que até, que até o Hyperspace Ring é tipo, simboliza o anel, não é? Aham. Que tem que destruir. E falaram disso, deste episódio, e com o Anakin, e falarem do background dela, e finalmente ela estar equilibrada com a força, Aham. que pode funcionar quase como que agora então é que começa mesmo a cena onde ela vai juntar, neste caso, a Fellowship of the Ring dela. Aham. Estás a ver? Certo, yeah. Não Porque, sei, vamos porque ver. ela havia bué de gente a fazer aquela crítica que ela estava meio carrancuda e meio séria durante estes primeiros episódios, e afinal havia este propósito de um desenvolvimento da personagem que ela nos últimos anos tem ficado mais tipo, quase que perdeu a vontade de viver, pareceu mais ou menos Yeah. que era essa a lição que ela tinha que reaprender, não ter medo não ter medo de viver. Ela estava mais ou menos só tipo a continuar e Yeah, e desconfiada faltava. sempre. Yeah. Então, Medo, yeah, o que é que. medo do resultado das suas ações. Não queria que mais ninguém morresse. Tipo, o que é que vocês acharam da lição que o Anakin lhe ensinou? O Anakin ou o subconsciente dela, o que for. O mundo entre os mundos lhe ensinou. O que O é que é que que achaste achei que que ela foi a aprendeu? lição? O que é que achaste que ela aprendeu, sim? Eu acho que ela aprendeu. Não, aliás, eu não acho que ela tenha aprendido nada novo, eu acho que ela reaprendeu. Aham. Ou seja, tipo, porque o que ela queria era o que tu estavas a dizer, não é? Que ela estava com medo de viver, com medo de agir devido aos danos colaterais e, pá, na verdade, ela percebeu ali que ela nasceu para lutar. Eu Hum, sinto que é a grande lição. Tipo, ela não tem que ter, neste momento precisamente, o medo das consequências. Foi o que hum, eu depreendi dali, mas aposto que há muito aham. mais insights. E se calhar ainda vai haver mais no que aí vem ainda. Mas André, o que é que sentiste que foi a lição? Sim, passa por aí, por não ter medo de agir e de fazeres o que achas que é correto, mesmo que isso, como é que é? Não deixes que as morais te impeçam de fazer a coisa certa. Hum, hum. Também um pouco, Tipo, também, desculpa. vai, força, Miguel, força. Não, ia dizer também um pouco, né, a história clássica de ter o equilíbrio das forças, de não ter completamente, quase que embrace your dark side numa perspectiva de ter consciência de que ele existe. Certo. Eu até acho que há Aham. uma parte que ela agarra no lightsaber Do Anakin. do Darth, E tá. mas que Sim. é o do Darth, na altura. Sim, do Darth Vader, yeah. E então acho que isso também pode ter esse simbolismo. Yeah, eu acho que é qualquer coisa por aí. Eu acho que é tipo, ela fez ela deixou, let go, não sei como é que se diz let go, mas ela deixou, tipo, Deixar-se ir. desprendeu-se do medo de se tornar malvada. Tipo, Yeah. isso deixou de ser uma preocupação para ela. E era esse o que ela tinha. Ela sempre, pareceu-me que ela sempre sentiu que. E até o Balan pôs ainda o dedo mais na ferida, que foi Vinha da sentir que culpa dela, isso, yeah. que o legado dela era um legado de morte e destruição. Uhum. E o Anakin diz-lhe: yeah, é verdade que eu sou isso, mas eu também sou mais. Tipo, eu sou. Tu tens todos os meus ensinamentos e eu tenho todos os ensinamentos dos meus mestres antes de mim. Tipo, ela descobriu, ou relembrou-se, como tu estás a dizer, Miguel, que já não. Que o legado dela não é só destruição e morte. Um, e então sai do lado de lá, deixou a Soca da Grey para trás e agora é a Soca da White. Como o Gandalf. E há uma frase que ela diz, que foi isso que me deixou a pensar se este Anakin
era tipo um Anakin que tem toda a informação sobre a história do Anakin, é porque há uma altura em que ela lhe diz logo no início, ela diz-lhe I won't fight you, e ele diz I've heard that before, e quem lhe disse isso antes foi o Luke, portanto é possível, quer dizer, portanto é possível que aquele seja tipo um avatar da força. Eles disseram, é tipo Morty God, ou o que é o nome? Não é? Yeah. Mas pode ser só o Anakin tipo com a informação, o Anakin Force Ghost que está tipo está tipo, nem sei bem o que é que pode ser, mas pode ser isso, o The Mortis Era o Scott. Anakin com a informação boa necessária para a Ahsoka processar a sua cena, que tinham necessário Yeah. para isso. Porque até o Darth Vader que ele manifesta pareceu-me que ele não estava descontrolado como Darth Vader, que era tipo, ele estava só a fazer aquilo para a Ahsoka aprender Ok, o que ela não precisava. tinha pensado nisso. Porque assim que ela diz que ela manda o sabre de luz fora e diz I choose to live, ele muda os olhos e diz There's hope for you yet. Assim. Grande dica. É, grande momento. Yeah. Gostei bué. E gostei bué do Aiden a lutar com o sabre de luz porque ele é claramente um dos adorei. melhores, man. Adorei. Aliás, sabem as minhas críticas iniciais, que foram das lutas. Depois, no último episódio, já gostei muito tanto da luta daquele final samurai. Eu só estou a dizer isto porque eu não tive cá no último. Do final samurai com o Merrick, adorei. E a luta com o Baylan estava brutal porque é uma luta bem realista, não é? Tipo, ele à base daquela força bruta e ele, na verdade, só ganha porque ela não tem força com uma mão, não é? E tipo, curti. E pá, esta luta deles estava brutal, adorei. Curti mesmo muito. Também gostei muito. E gostei muito daquele do Anakin a fazer aqueles moves de rodar o lightsaber quando está a atacá-la. Mesmo. Como fez com o Obi-Wan. Gostei bem. E outra cena que está a acontecer neste episódio, que foi outra coisa que eu gostei, porque eu pensava que o episódio ia ser 1 hora dentro daquele mundo entre os mundos, e afinal a série não se esqueceu que está outra coisa a acontecer, que é eles a tentarem salvar a Ahsoka para poderem ir salvar o Thrawn e o Ezra. E para isso descobrimos que aquele Jasonzinho, o filho da Harrison Dula, tem aqueles Force Powers, que é ele que encontra, que é ele que descobre que a Ahsoka ainda está ali. E houve a luta e tudo, portanto aquilo parece que se passa num espaço em que a força está envolvida. Claro. E também foi referenciado pela primeira vez o Kanan, o pai dele, não é? Que também era Force Sensitive. E que está ligado à cena dos lobos, que está ligado a este espaço, supostamente. Este mundo entre os mundos tem montes de coisas para explorar foi outra cena que eu pensava que eles iam explicar é como é que ela foi lá parar, e eles não explicaram, porque da outra vez que ela foi lá parar porque o Ezra a puxou o Ezra estava no mundo entre os mundos e a puxou para esse mundo, mas desta vez parece que ela nunca foi para lá, parece que o corpo dela esteve sempre na terra, esteve sempre antes que ela estava na água. Pois, portanto o corpo dela sempre lá esteve, né? Ela nunca foi mesmo para este plano, o que quer dizer que este plano tanto pode ser, tu podes mesmo ir para lá ou também podes imaginar-te lá, qualquer coisa desse estilo. Quem é que percebe da força? E depois tem na segunda visão que ela tem na luta em Mandalore, tem pormenores bem bons. O facto dos Clone Troopers serem os Clone Troopers que tinham as pinturas dela, porque eram o esquadrão dela. Tem o Rex, que é tipo o capitão principal, com a voz do ator mesmo da série. Do Boba Fett, que também é o Jango Fett, que também é todos a voz de todos os Clone Troopers nas Clone Wars, que é bem engraçado. E tem aqueles visuais, Miguel, que tu estavas a dizer, tanto ele a bazar com o Darth Vader a trocar. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei mesmo, fogo, lindo. E a música. A música e a cena deles meterem os no voeiro, mesmo Dom Sebastião cheio, mesmo.
Pá, mas está perfect, está mesmo perfect. Dá Ouve tu falar mesmo. da música e é mesmo isso, mano. Desde o início do episódio que a música está de arrepiar. Bué da boa Yeah. mesmo. Yeah. Gostei Uhum. mesmo muito. O que é que temos mais para dizer? Visualmente, a cena em que ela finalmente diz, quando o Anakin diz There's hope for you yet, e ela se vira e ele desaparece, e depois tipo a cena do mundo entre os mundos começa a diminuir e faz um reflexo dela, e Yeah, depois yeah, a yeah. água começa a subir. Adorei Lindo, esse. lindo, lindo, Atlas lindo. Tears. Tipo um batismo, tipo Muito bom, um muito bom. renascer dentro da água, tipo, Pá. adorei. Eu por acaso até vou dizer, o que eu fiquei mesmo, até mandei aquela lágrima, puto, mas foi de beleza, puto, foi quando as baleias estavam, e quando ela estava mesmo à frente da baleia grande, puto, aí adorei. Man, isso já foi do. Então é Eu não mágico. sei, estavas cá quando falámos das baleias a primeira vez? Sim, Man, quando as baleias apareceram naquele episódio anterior, com as eu, gotinhas de água começaram, yeah. Miguel, eu disse ao André que senti que estava tipo no David Attenborough, Yeah. que estava tipo e estavam as baleias a passar por mim, e eu fiquei mesmo, uau, eu não queria acreditar. Yeah. E eu estava com bué de Épico. medo. Eu ainda não te disse isto a ti, mas eu estava com bué de medo que as baleias ficassem tipo Yeah. um bocado feias no live action e tão perfeitas, man. Estão Adorei. perfeitas, muito perfeitas. Tipo, eu não sei porquê, não sei se é pessoal ou se é uma coisa geral, baleias a voar no ar é uma cena boa mágica para mim. E tipo, há um sítio que é a Zero Latency, um sítio de realidade virtual, e os gajos tinham um jogo lá, em que era um jogo mais para crianças, e tinhas baleias a passarem por ti a voar. Mano, eu ficava mesmo crazy com aquilo, puto. E agora isto Lindo. está mesmo magic, completamente. Baleias que ainda por cima saltam, fazem saltos No hiperespaço, no que foi hiperespaço. de onde os humanos ou as pessoas que são na Star Wars são mais do que humanos, tiveram a ideia de fazer saltos no espaço. Foi por causa dos Purgle, foi o que lhes deu a ideia de tentar imitar. E outra E cena, a outra galáxia é a nossa galáxia? Pois dizem espero que que sim. sim. Espero que venham ao planeta Terra ver o que é que se passa aí. E espero que o Trump Quer dizer seja o que presidente e que haja aí tipo uma cena que é para ver cenas bacanas, tipo para ver há diversão. magias então aí Trump- na nossa galáxia. Trump e Tron. Trump e Tron. Eu gostei bué do pormenor da Ahsoka sem a coisinha dela. Outra cena que foi brutal, que tu também já disseste, André, foi que tanto na primeira luta a miúda que fez da Ahsoka está mesmo muito boa, man. Yeah. Eu não estava. E o André disse uma cena da boa, mano, que é a mesma O quê? miúda que faz de Gomorra. É que faz de Gamorra, é a miúda, não sei se vocês já viram o Barbie, mas é a miúda da Barbie. Não, É não tipo, vi. essa miúda está em todo lado, pelos vistos, agora. E ela tem, ela tem as bandanas, olha lá o que é aquela cena que ela tem da Ahsoka. Ela tem as iguais a quando tinha nessas fases na animação. Elas mudaram tipo Sim, eles para respeitaram fazer as match. todas. Yeah, E até é os Clone diferente Troopers. depois. Em Mandalore é diferente, está-se a mudar. Pois, em Mandalore é diferente e depois agora como crescida é diferente, mas eu ia falar era do pormenor dela quando ela acorda lá na nave. Nós vemos ela pela primeira vez sem Nada, Yeah. sem nada, tipo a fazer a transição da cabeça para o cabelo. Eu não sei se aquilo é cabelo. Para os tentáculos dela, yeah. E gostei bué daquela cena que ela faz, que já tinha feito no episódio anterior, mas gostei bué daquela cena que ela faz de tipo utilizar a força para quase como uma memória que ela consegue ver, tipo, analisar a memória dos espaços. Foi fixe. E ela descobriu aí que foi Faz lembrar traída uma série pela... qualquer que havia, não era? Com aquela bacana da Buffy, que ela via as cenas de crime, chegava lá e conseguia ver o que é que se tinha passado. Isso não era não era bacana da Buffy. Não? Isso era com a... Mas era qualquer coisa, estava a fazer Yeah. Mas pensar era em com qualquer coisa. alguém parecido, sim. É com aquela bacana. Ai, que raiva. Pronto, agora não estou a lembrar, mas é uma loira. Que ela chegava aos locais de crime e ela conseguia ver o que é que se tinha passado. Yeah. Mas pronto, O, o Sherlock Holmes da BBC também tinha uma coisa, também fazia uma cena parecida. Mas Pois ele era, e raciocínio ele aí. era de ser olho vivo, não era de ter poderes.
Yeah, yeah. Epá, depois acho que não há muito mais do episódio a dizer para além de que depois a Ahsoka faz aquele momento brilhante que tu estavas a dizer, Miguel, de se pôr à frente. Yeah, primeiro que tudo, o demeanor todo da Ahsoka que mudou completamente. Ela está sorridente, está tipo. Está Esperançosa, tipo, o que yeah. vier vem. Exato, não quer saber para onde é que vai. Eu não sei, o Yang o é bem engraçado. Yeah, eu adoro o gajo, adoro o gajo. O gajo é fixe. Bem expressivo. Eu nem sei para onde é que a gente vai. E ele, o quê? Não sei, não faço ideia para onde é que. Eu tenho esperança que ela nos leve para o sítio certo, mas eu não sei. Yeah. Yeah, o gajo é Ela bem disse, expressivo. mais vale ir para qualquer sítio do que ir para lado nenhum. Yeah, yeah. Man, a Ahsoka está mesmo Gandalf. E o que é que achas que vai acontecer agora à generala? Vai perder o posto? Olha aí. Falar na generala. Oh, shit. Estás a usar a Não força? dá força. Uau! Ok. Tens por falar na generala, isso foi uma cena que não falámos, foi porque a Nova República continua a ser uma grande porcaria, man. Yeah. Não é perfeita, não. Eles Ok. estão- Também está minada também. Mas a cena que me está a fazer espécie é que a Mon Mothma não está minada, supostamente não está minada. Que é com ela que ela fala e a Mon Mothma diz-lhe: olha, Mas ela mas não se não pa- tens provas, eu não posso fazer nada. Mas ela tem as Yeah, mãos atadas, mas né? é Porque assim. ela é uma diplomata do caraças. É uma Yeah, é burocrata. assim. Eu não acho que isso seja sinal de que ela é corrupta. Aliás, quando apareceu o Senado a falar daquela vez, pareceu-me que havia lá um bacana completamente minado e outra bacana. Uhum. Mas ela, eu acho que ela está só a desempenhar um papel, tipo uma funcionária da lei, estás a ver? E repararam que a Parece Leia isso. Organa foi mencionada. A quem? A A Leia Lei Organa, pois foi, yeah. foi Ela mencionada. diz: a senadora Organa tentou, mas não conseguiu fazer não sei o quê. Bem cobrir o tempo Yeah. e que mas já não está a dar. Yeah, yeah, yeah. Porque eu acho que é canon, há um livro canon de antes das sequelas em que a Leia, porque está farta desta nova república e não consegue acompanhar, ela é senadora, né? Mas como eles também não estão a fazer nada do que ela acha que deviam fazer, ela deixa de ser senadora e começa esse grupo rebelde que eventualmente vai ser a resistência, que é os únicos que estão a tentar fazer qualquer coisa em relação à Uhum. First Order, quando ela chega. Yes, sir. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mas se calhar o que é que queremos para os próximos episódios? O que é que nos falta para ficarmos bem contentes? Pá, eu sinceramente só espero que continuem a fazer o mesmo que fizeram até agora. Já houve coisas que eu achei que fossem ser previsíveis e que não foram, só aí já estou bem contente. Eu também estou bem contente com isso. E agora depois de vermos também o trailer do 6, e estou bem ansioso para ver o Tron. Acho que vai ser tipo uma performance que é capaz também de marcar a série. Vamos ver, e o próprio Ezra, agora é mesmo, eu acho que agora estamos em terreno aberto, ou seja, daqui pode ir para muitos sítios. Nova mas- galáxia, pode acontecer Yeah, qualquer coisa. Yeah. Exato. Tudo E é por possível. isso, mas eu acho que o mais importante, sinceramente, foi até agora, a nível de, estou a dizer, de agradar aos fãs ou quem esteja a ver, acho que já tem argumentos suficientes para querer ver cada episódio. E agora já estou mesmo com hype máximo. Acho que vai ser muito difícil desiludir se ele continuar a fazer. Parece-me uma pessoa, o Dave, parece-me alguém que Ele é. ama mesmo este mundo e que. Hum. E eu acredito que ele também se deve estar a alimentar disso e aposto, ou pelo menos acredito que acho que está no caminho certo depois da reação das pessoas e de todo o feedback que tem havido. Olha aí, agora vão haver 3 pessoas que podem viajar daquela galáxia para a galáxia deles. Como assim? Original. O Ezra, a Ahsoka Tron? e o Tron. Com aquele. Com o anel. De Sion. Pois, ainda falta o Baylan e a Shin, e ainda falta E a Sabine? a Morg. E que poder é que é esse que eles estão a falar, né? Que o Balen está a falar. Pois é, nós ainda não sabemos bem desse Deve ser mistério. poder das Nem sei se bruxas. vamos saber. Pois é, Epá, a Morgan eu Esmond. acho, eu não sei se ele está a falar, pois, porque eles não são Siths, não é? Não, Realmente não, sim. não. Nós ainda não falámos disso contigo, Miguel, sobre o que é que tu estás a achar do Baylan, né? Porque o Baylan parece-me que tipo que não é mesmo full Sith, que é tipo Eu acho que ele é tipo Dark Jedi, ou Que ele- Grey Jedi, Dark ou... Jedi. ele nem que
Ele nem queria Yeah. mesmo ver-se livre, ele nem queria mesmo ver-se livre da Ahsoka, tipo, era mais, tem que ser, ela está no meu caminho, tem que ser, mas eu gostava, tipo, ela parece que ainda tem uma beca de respeito pelos Jedi. Parece não, eu acho que ele claramente tem. Eu acho que ele é alguém que acha que os meios justificam o fim e acha realmente que está a trabalhar para uma causa maior que ainda não sabemos bem qual é. Mas claramente, e isso também foi o que foi, para além dele ser já como personagem visualmente espetacular, mas o que ainda trouxe mais valor à personagem dele é mesmo essa atitude mental que não se viu nunca no mundo de Star Wars, que é alguém que é, neste caso, um mercenário, está disposto a fazer coisas imorais, mas que claramente tem respeito pela história e pelos dois lados da força. Não me Estás a parece ser ver? alguém apenas Isso é parecido unilateral. com quem também? Quem mais é que é assim agora? Estás a falar da Ahsoka, né? Não. Ela que é o mau, que também é interessado nas culturas todas. Isso é o Tron. E que se calhar não está Limburger. alinhado com o Império, mas está a querer usar o Império. Portanto, Limburger. também Certo. é um Limburger. Certo. Mas eu disse à Ahsoka porque a Ahsoka, eu disse à Ahsoka porque a Ahsoka também tem tipo, a Ahsoka também mais ou menos rejeitou os Jedi para uma forma com mais balanço da força porque os Jedi lhe falharam bué. Os Jedi Yeah. foram mesmo horríveis nos tempos que antecederam o Palpatine. Sim, mas Tomaram eu estava a dizer do Trono só porque o Balin e o Trono são os dois que falam de uma coisa maior do que este conflito. Yeah, yeah. Que é preciso Certo. poder. Um poder ainda maior, yeah. A Ahsoka, Ok. pronto, quer estar chill, mas quer ajudar os seus. Episódio 6 que seja tão forte como o episódio 5, que dê os superpoderes ao Miguel que o Miguel precisa.